Olá, esse é mais um programa Maga Entrevista e eu tenho a alegria de receber aqui novamente a Mariana Muricy, que é astróloga e psicanalista. Como vai, Mari? Amor, tudo bom? Por aqui tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite por me receber aqui de novo. Eu é que te agradeço. E hoje a Mariana Muricy veio falar de uma parte não, né? Porque tudo é astrologia, mas de algo que é pouco falado e que é uma área assim muito interessante, muito divertida e muito precisa, que é a astrologia horária. Que ela é uma astrologia que a gente abre o mapa na hora, como se fosse assim uma carta de tarô. Mari, o que é a astrologia horária? Então, eu acho que é bem por aí, né? A gente abre na hora e vai lendo ali, é bem parecido com o tarô mesmo. Mas a astrologia horária ela é um ramo específico da astrologia, a gente tem vários, né? Então, o mapa natal, a revolução solar, todos eles fazem parte de um ramo específico. E a astrologia horária é outro ramo, né? E ela serve justamente para responder perguntas mais objetivas com uma precisão muito maior. Então, se você quer saber se você deve prestar o concurso, se você vai passar nesse concurso, se você deve casar com fulano, se você deve entrar para esse emprego, onde estão as suas chaves de casa, tudo isso a astrologia horária é capaz de responder. Justamente por ela ser muito específica, ela consegue te dar a exatidão da resposta. Mas não é porque ela é específica, né? Porque ela é tão pontual que ela também não abrange todas as nuances que essa pergunta pode ter. Então, devo aceitar esse novo emprego? Deve, mas vai acontecer X, Y, Z, né? Eu estou com as minhas chaves de casa? Sim, mas não é você que vai achar, é outra pessoa, né? A astrologia horária, ela consegue entender as camadas também do que está sendo perguntado ali, apesar dela conseguir te dar uma resposta bem objetiva. E quando a gente faz uma pergunta para a astrologia horária, o nosso mapa natal, ele é relevante de alguma maneira? Não, nem um pouco, assim. Eu já tive momentos, né, casos em que, para confirmar eventos que estavam aparecendo numa revolução solar, eu abri um horário, porque a horária, para mim, né, eu consigo ver com muito mais clareza, mas elas não são coisas que interferem uma na outra. Né? São ramos diferentes, então, muito por isso, a gente usa da natividade do mapa natal, da Revolução Solar, para um propósito, da astrologia horária para outro totalmente diferente. E normalmente, Mari, quem faz consulta de astrologia horária, que tipo de pergunta a pessoa tem? Porque assim, né, para você fazer uma consulta só da astrologia horária, né, você ter um dinheiro para investir nisso, um tempo, eu sempre penso assim que deve ser uma pergunta muito importante, né? E é que tipo de pergunta que as pessoas fazem assim, quando a consulta é só de astrologia horária? Então, eu recebo muitas pessoas que perguntam muito sobre relacionamento, Uhum. né? Sobre casamento, se deve casar, se deve separar, como que está o estado geral das coisas. E também recebo muita pergunta de trabalho, né? Porque acho que realmente são mudanças que fazem, são grandes mudanças, né? Que as pessoas passam na vida, então elas querem ter certeza se esse trabalho vai ser bom, se esse dinheiro vale o esforço e todas essas coisas são bem mais comuns, mas eu já li muitas horárias extremamente cabeludas que não Sei. tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com relacionamento também, né? Eu acho que também vai de quanto a pessoa está disposta a se abrir para uma pessoa que ela nunca viu. Afinal de contas, as pessoas que eu atendo às vezes nunca me viram na vida. Mas, Então, ao quanto Mari, você está como afim de assim? colocar uma coisa pessoal. Quais são as coisas cabeludas assim? Fala uma agora que você começou, eu fiquei curiosa. Ah, então, eu acho que essa foi o horário que mais me marcou, assim, porque eu acho que ela foi realmente muito pessoal e muito forte. E eu me senti com uma responsabilidade muito grande de levar uma resposta a essa pessoa. E essa pessoa estava aberta a ouvir o que eu tinha para dizer, e ela falou desde o começo: não me esconda nada, eu tô velha já, essa história é a minha vida inteira. Então, ela tinha sido adotada, né? Essa moça tinha sido adotada. E, ao que parece, ela foi deixada no hospital para essa família dela, que adotou ela, né? Então, o que ela queria saber é se ela tinha sido adotada ou se ela tinha sido arrancada dos braços da mãe dela. Nossa, Então, a partir disso, a gente desenrolou toda a horária nossa, ali. Mari. Foi forte, foi Nossa, forte. nossa, realmente.
É uma senhora responsabilidade, né? Você dizer isso para alguém, se trazer essa resposta para alguém, mas acho que é uma coisa que eu costumo dizer muito para quem vem procurar o serviço de horária, né? Assim, venha sabendo mesmo que você quer essa resposta. Porque se você não colocar intenção na pergunta, a resposta não vai fazer diferença, né? A horária, você não trapaceia a horária, né? A horária sabe quando você realmente quer saber e quando você não quer saber. Então, acho que essa moça, ela veio assim, ela realmente, olha, eu tenho 50 e tantos anos, 60 anos, essa é a história da minha vida inteira, eu não aguento mais viver com essa dúvida, eu tô pronta para ter essa resposta. Eu falei, então tá, então a gente pode fazer essa horária mesmo. E aí a horária é feita da hora que do mapa da hora que você recebe a pergunta ou da hora que você senta no computador para fazer aquele atendimento? Que hora você usa? Então, eu uso a hora que eu recebo, né, que eu leio e eu compreendo o que é aquela pergunta, por isso eu tenho uma regra, depois de muito já ter me ferrado quando eu estava começando a estudar astrologia horária, que eu pergunto para a pessoa, né, por favor, me conte sobre essa questão que você quer ver na horária. Então, quando eu sei que é a resposta que a pessoa me mandou, eu só abro aquela pergunta para entender, abro aquela mensagem para entender qual é a pergunta quando eu estou na frente do computador. Porque aí eu sei que eu vou poder abrir e julgar de acordo com o meu horário de recebimento dessa pergunta de fato. Tá, mas Porque a horário a gente abre. Você usa o horário da hora que a pergunta chegou ou que você abriu o mapa? Não, a hora que eu compreendi o que é aquela pergunta. Se eu te mandar uma pergunta, se você estiver almoçando, tal, você só vai ver isso à tarde. Você vai usar qual horário? Eu vou usar o horário que eu abri ali, eu compreendi o que era, assim. E isso é uma coisa que é muito debatida dentro da literatura de astrologia horária, justamente porque hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Mas antigamente você tinha que mandar uma carta. Ou você batia lá na porta do astrólogo, ou você mandava uma carta. Então, assim, eu não tenho como saber que horas a pessoa escreveu aquela carta. Eu tenho que contar com o horário que eu tenho de que ela chegou. E a partir do momento que eu compreendi o que é essa pergunta, aí sim eu vou abrir esse mapa, nessa carta horária. Entendi. E também, Mário, eu já ouvi falar que a astrologia horária, antigamente, que ela era inclusive bem mais popular do que o próprio mapa natal, né? Que eu acho que o mapa natal você tinha que ser meio rico, né, para poder fazer. Ou muito rico, ou da realeza mesmo, porque os mapas natais, as revoluções solares e essas coisas todas, elas eram para as pessoas da realeza, elas eram para as pessoas que eram tidas como importantes na sociedade, né? Então, assim, a astrologia horária, ela era muito popular. Ela era o ramo mais popular, porque era isso, você batia na porta do astrólogo, o astrólogo abria o mapa, te dava a resposta em 15 minutos, você já tinha ido embora. Né? Então, era de uma praticidade muito grande, muito mais acessível. Só que, com mais foi se usando, né, a natividade, assim, mais foi se perdendo a astrologia horária como algo que podia estar a serviço. Então, William Lilly foi, inclusive, um dos principais autores que trouxe a astrologia horária de volta para o mapa, né, para essa popularidade, lá na Idade Média, na Inglaterra, justamente porque ele começou a usar a astrologia horária para os políticos daquela época, para fazer previsões para os políticos. Então, por isso, ela voltou numa popularidade absurda. Só que altos e baixos, né? Logo depois do William Lilly, a gente teve um boom crescente do pensamento cartesiano. Então, a astrologia horária acabou se tornando algo puramente divinatório, um pouco de charlatanismo, e ela foi, de novo, o primeiro ramo da astrologia que foi esquecido. E que bom, né, que hoje em dia a gente, muito aos poucos, né, tá falando um pouco disso. Eu sei que você vai dar um curso, depois queria que você explicasse aí como ele funciona e também, né, eu combinei com a Mari dela trazer uma explicação aí, então ela vai compartilhar aí um mapa de uma pergunta que ela mesma fez, vai dar um exemplo, né, de como funciona esse raciocínio. Exatamente. Bom, eu separei uma horária que eu, inclusive, já falei sobre ela no Instagram, né? E eu sou a doida das horários, eu abro horária para quase tudo que eu quero saber, assim. Então, essa horária eu separei porque ela é muito fácil de compreender, né? Ela tem um pouco de um quê didático. E ela também ajuda a gente a entender que você pode buscar qualquer resposta através do horário. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para vocês poderem ver. E ainda tá disabled, Mari.
Ixi, peraí. Vamos continuar aqui. Vai dar certo. Acho que eu fiz alguma Agora besteira. apareceu. É. Apareceu. Vamos lá. E aqui temos essa horária. Você tá vendo? Tá tudo certo? Tô vendo. Beleza. Então, essa horária que eu abri, na verdade, porque eu passei alguns dias fora de casa, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu abri a porta de casa, tinha uma fruta seca, velha, dura, toda quebrada e esparramada no meio da minha sala. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, uma fruta, mas como assim? Eu acho que eu deixei a janela aberta. Será que algum vizinho, que tem um vizinho que a varanda dele dá para ver exatamente na minha janela, nossa, será que algum vizinho brincando, uma criança, tacou dentro da minha casa? Não sei, né? E aí eu limpei e fiquei com isso na cabeça, né? Nossa, mas que loucura, uma fruta, uma fruta. Dormi. Acordei no dia seguinte, tava lá a desgrama da fruta de novo. E aí eu falei, não, então agora eu vou ter que jogar uma horária, porque não é possível. O que está acontecendo? Por que essa fruta está aparecendo no meio da minha casa? E então eu abri essa horária aqui para entender. Era um vizinho, né, que estava jogando fruta na minha casa. Como que essa fruta estava aparecendo no meio da minha sala? Então, assim que eu abri essa horária, né, eu já fui pesquisando, já fui com um olhar para buscar se eram ou não os meus vizinhos. Então, quando eu abri essa horária, a primeira coisa que eu olhei foi que essa horária estava acendendo aos 25 graus de Sagitário. Então, Sempre isso quer começa dizer que eu... pelo. Desculpa te interromper. Nada, Sempre imagina. a análise começa pelo ascendente, assim como a gente faz em todos os mapas, certo? Eu acho que é uma forma muito boa de você começar a analisar uma horária, né? Identificar quem são os atores e então conseguir identificar você mesmo ou a pessoa para quem você está respondendo a pergunta. Esse planeta pode dizer muito do estado dessa pessoa, como que ela tá, o que que ela tá buscando, né? Então, eu acho que é a primeira coisa que eu gosto de fazer porque já localiza um Sim. pouco, O né? regente do ascendente, Então, né? exatamente. Então, se essa horária vai ascender em Sagitário, isso quer dizer que eu vou ser representada pelo planeta que rege Sagitário. Que Sim. seria justamente esse Júpiter aqui, né? Um Júpiter retrógrado em Aquário na casa 3, que é a própria casa dos vizinhos. E aí que eu acho que é a beleza da horária, né? Assim, eu estava tanto na minha cabeça que eram os vizinhos, e aí não à toa, o planeta que simboliza eu mesma dentro dessa horária está na casa dos vizinhos. Mas os vizinhos não seriam esse Júpiter, né? Os vizinhos seriam o planeta que rege a casa 3. E a casa 3 abre em Aquário. Então, muito por isso, os meus vizinhos seriam esse Saturno aqui. Então, esse Saturno e esse Júpiter, eles não se enxergam, né? Eles não fazem nenhum aspecto entre si. Se eles se enxergassem, eu poderia ver uma ação incluída dos meus vizinhos para dentro da minha casa. O que não é o caso. Então, eu fiquei pensando, gente, então se não são os meus vizinhos, quem pode ser, né? O que pode ser? Então, foi quando eu pensei, pode ser um bicho. E aí eu fui olhar aqui, né? Então, casa 6 é a casa que fala dos animais de pequeno porte. E aí eu já pensando que era um mico, que era alguma coisa que tinha entrado na minha casa, deixado uma fruta lá, um presente para mim. Então, a casa 6 ela está abrindo aqui em Touro. Então, todos os animais de pequeno porte vão ser regidos, né, por essa Vênus aqui. E essa Vênus está belíssima, nos primeiros graus de Libra, nessa casa 10, uma casa de extrema visibilidade, a casa mais alta de um mapa, né? E essa Vênus está nesse signo de Libra, que é um signo de ar. Eu falei, opa, um signo de ar. Esse Júpiter que sou eu também está num signo de ar. Né? Esse Saturno, que seriam os meus vizinhos, também estão no signo de ar, mas esse Saturno, uma coisa que me chama muita atenção sobre ele, é que ele sim consegue enxergar essa Vênus, né? Inclusive com uma exatidão de grau muito grande. A Vênus está 8 graus de Libra, Saturno está 8 graus de Aquário. Então eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo com esse Saturno e essa Vênus, e tá todo mundo num signo de ar. É um pássaro, né? É uma ave, é algum bicho que voa. E aí eu fiquei com isso, com certeza, um bicho, então entrou na minha casa, botou aquela fruta lá. Só que aí eu comecei a pensar nesse Saturno fazendo esse aspecto tão objetivo, tão certinho com a Vênus,
E aí eu falei, olha, Saturno rege os excrementos, né? Especialmente aquilo que é mal cheiroso, que é duro, seco e que é escuro. Ou seja, tudo que aquela fruta estava sendo na minha casa. Dura, seca, mal cheirosa. E então eu entendi aquilo ali que eu achava que era uma fruta, não era uma fruta, era um cocô de um passarinho. Muito provavelmente um morcego, porque os morcegos são saturninos, né? Eles são bichos de Saturno. E porque morcego é noturno, e quando eu acordei no dia seguinte, o bicho tinha feito cocô na minha sala durante a noite. Então tudo começou a se interligar. O que eu estava achando que era uma fruta, na verdade, era um cocô que um passarinho estava colocando ali na minha casa. E aí, com isso, com esse horário, eu desvendei o mistério. Eu nunca vi o bicho, eu comecei a fechar a janela todos os dias antes de dormir, e o bicho nunca mais voltou, e eu nunca consegui avistar esse bicho, né? Assim como eu, que sou esse Júpiter aqui, não enxerga essa Vênus por aspecto nenhum, eu também nunca cheguei a enxergar esse animal na minha casa. Ele simplesmente parou de voltar e parou de tentar fazer a minha sala de banheiro. E Mari, é muito legal essa história aí desse horário. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se os vizinhos estão representados pelo Saturno e eles enxergam a Vênus, será que se você perguntasse, o vizinho te falaria: ah, aqui na minha casa também aconteceu isso? Eu acho que é possível, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que isso é muito possível. Se eu começasse a perguntar aqui, né, eles iam me dizer que provavelmente eles também têm frutas chegando na casa deles, é verdade. E quando eu fiz esse curso, né, quando eu fiz a formação da Saturnália, a Júlia. Ai, gente, esqueci o sobrenome dela, eu sou péssima. A Júlia dá esse curso e eu me lembro alguma coisa como se a Lua contasse uns tempos, né? Que nesse caso a sua pergunta não tinha a ver com tempo. Mas a Lua, nesse caso, ela pode também servir como alguém que vai trazendo notícias, vamos dizer assim, do assunto da horário. Ela pode, assim, ela não é a única, né, que vai falar sobre medição de tempo dentro de uma horário. A gente tem várias outras formas de encontrar medição de tempo, inclusive algumas formas um pouquinho mais fáceis, né, da gente encontrar do que ficar acompanhando o movimento da Lua. Mas a Lua, de fato, é um bom planeta para a gente entender tempo dentro do horário, porque ela é um planeta muito rápido, né? Muito ágil. Então, ela tem facilidade de enxergar e fazer aspectos com outros planetas, levar o assunto de um planeta para outro planeta. Né? Então, justamente por ela conseguir ter esse movimento muito ágil, a gente consegue usar ela para a contagem de tempo. E a Lua, ela naturalmente simboliza objetos perdidos, né? Coisas perdidas. Então, quando a gente vai buscar, por exemplo, onde está o meu gato? Eu já cansei de fazer esse horário, porque gato é um bicho que adora fugir. E quando você abre os primeiros livros de astrologia, assim, do Lilly, do Crowley, todos eles, o primeiro exemplo é sempre: onde está o gato? Então, a Isis da Alfa Serpente até fala, é um ramo da astrologia criado só para descobrir onde os gatos vão parar. É só para Mas então, assim, quando a gente fala sobre objetos perdidos ou coisas perdidas, especialmente se são coisas vivas, né, como um gato, a Lua é um símbolo interessante da gente olhar, porque ela vai representar isso que foi perdido. Então, se ela tem uma boa contagem de tempo, se ela pode simbolizar aquilo que se busca, ela pode dizer em quanto tempo aquilo que você está buscando vai voltar para você também. Ah, perfeito. Ah, que maravilha. Adorei esse exemplo, eu tinha visto quando você postou no Instagram e eu sou tão distraída que eu não lembrava 100% do que ia acontecer. Ó, que ótimo. Mas são muitas informações também, né, pra gente decorar. E eu vou fazendo várias, eu vou jogando astrologias horárias assim no Instagram. Então também tá perdoado. E aí, Mari, aí vai ter esse curso, né, que você vai fazer sobre astrologia horária e como funciona, que dia é, como é que é? Então, eu lancei esse curso, né? E ele vai acontecer no dia 14 de agosto. Não, gente, agosto já passou. No dia 14 de outubro. E, bom, vão ser 4 aulas, né? Uma a cada semana. E a gente vai discutir sobre os conceitos principais da astrologia horária, que tem muita coisa que se aproxima já desse conhecimento que a gente tem da astrologia, né? O que são os planetas, o que são os signos, o que são as casas. Algumas coisas são um pouquinho diferentes, um pouco revisitadas, né? Recodificadas ali.
Mas, além disso, a gente também vai ver algumas técnicas. Então, como a gente acha o tempo, né? Como a gente mede tempo dentro do horário. Isso é uma técnica que a gente pode aplicar. Como que a gente consegue identificar quem é quem dentro de uma horária, né? Assim, como que eu consigo identificar que isso é um pássaro e não um vizinho. Tudo isso vai ser visto dentro desse curso. E é isso. Tá ótimo. E quem nunca estudou astrologia, você acha que tem condição de acompanhar esse curso ou não? Você precisa ter uma base assim. Acho que ter uma base é importante, porque a gente continua usando dos planetas, né? A gente continua usando dos signos e dos conhecimentos que a gente tem deles. Então, dentro desse curso, eu não vou explicar quais são os Claro. fundamentos da astrologia como um todo. Eu vou partir do pressuposto que já se tem esse fundamento para poder estudar o horário em cima. Então, acho que seria bom e importante conhecer um pouquinho que fosse dos planetas, dos signos, das dignidades, das casas e todas essas coisinhas. Então tá. Então muito obrigada a você aí que já saiba um pouco de astrologia e queira conhecer melhor essa linha, que é muito legal. Tem o curso da Mariana e se você quiser fazer a sua astrologia horária aí para descobrir qualquer coisa que você viu aí que ela consegue achar no mapa, também é só você entrar em contato com ela. O Instagram dela é Mariana com 2 N's Muricy. Vou botar aqui embaixo. E também ela já veio aqui, ela já deu 2 entrevistas muito legais, uma sobre a casa 12 e outra sobre a diferença da astrologia para a psicanálise. Mari, muito obrigada. Muito obrigada a você, meu amor. Sempre uma delícia estar por aqui. Para mim também. Um beijo enorme. Beijo Tchau. grande, beijo, gente. Tchau, tchau.